DTR Thomson. Oi, pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre garantia e também, agora mais para frente, sobre o que fazer quando o cliente leva a peça para ser aplicada em seu veículo. Sobre garantia, uma coisa que a gente tem que ter como premissa, que a gente sabe, é que não existe, quando a gente fala de relação de consumo, não existe produto ou serviço sem garantia no nosso país. Não existe, não existe. Nossa, mas nada? Não, nada. Ah, e alinhamento e balanceamento? Tem garantia? Sim, tem garantia. Nossa, mas tem garantia? E a garantia mínima é de 90 dias? Sim, é de 90 dias. Mas se o cliente sai com o carro da oficina e cai num buraco, ele já vai desalinhar, não vai? Vai. Mas nós não podemos confundir garantia com mau uso. Se ele caiu no buraco, ele fez mau uso do veículo dele. No momento em que ele saiu ali, do aparelho de alinhar e balancear, nós temos um relatório daquele veículo. Com base nesse relatório, nós sabemos que o veículo está alinhado e está balanceado. Se o cliente caiu no buraco, ele fez mau uso. E mau uso não é caso de garantia. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. A oficina ela não tem que abraçar todas as situações do veículo. Ela só tem que abraçar situações em que sejam de fato garantia e não mau uso do cliente. Tudo bem? Claro, isso a gente vai lembrar, mais uma vez, que a garantia legal, a garantia prescrita pelo Código de Defesa do Consumidor, ela é de 90 dias. Lembrando que 90 dias não são 3 meses, 90 dias são 90 dias, nós já vimos isso numa aula anterior. Ora, então no momento em que eu faço um serviço para um cliente, ou eu não escrevo nada, porque eu não preciso escrever, porque já está implícito naquele serviço a garantia de 90 dias, ou eu vou colocar lá garantia legal de 90 dias, ou garantia de 90 dias do Código de Defesa do Consumidor. Por quê, gente? Se eu colocar lá garantia de 3 meses, por exemplo, e o cliente for um cliente mal intencionado, com má fé, o que ele vai querer fazer? Ele vai entender que... Vai entender não, ele vai dar a entender que ele tem a garantia de 90 dias legal do Código de Defesa do Consumidor e mais 3 meses de garantia contratual ou complementar, que é um outro tipo de garantia. Quando eu resolvo agregar valor ao meu produto e amplio a garantia dada pela lei, pelo Código de Defesa do Consumidor. Essa garantia ampliada é chamada de garantia contratual ou complementar. E ela não tem prazo fixo. Eu posso dar essa garantia até vitalícia para alguma coisa. Eu posso também vender essa garantia se eu quiser. Existem muitos casos de venda de garantia, quando a gente compra algum produto pela internet, entre outras coisas, O que a gente tem que lembrar é que ela não substitui a garantia legal. Ela sempre soma, ela sempre adiciona a garantia legal de 90 dias. Então, quando você pegar um veículo, a garantia de um veículo dado pela fábrica, pela montadora desse veículo, você vai ver lá que está lá, garantia de 3 anos ou garantia de 5 anos, inclusa a garantia do Código de Defesa do Consumidor. Por que eu digo isso? Porque se não for colocado isso, que está inclusa a garantia legal ou inclusa a garantia do Código de Defesa do Consumidor, será a garantia contratual de 3 anos ou de 5 anos, mais 90 dias da garantia legal, do Código de Defesa do Consumidor. Essa garantia contratual ou complementar, ela pode ser condicionada? Sim, pode. E a garantia das montadoras é uma garantia condicionada por excelência. Eu te dou 5 anos de garantia no seu veículo, desde que você faça todas as revisões nas minhas concessionárias a cada 10 mil quilômetros e troque o óleo, desde que você não tire a originalidade do veículo. Eu estou condicionando essa garantia. Ah, mas eu sou obrigado a oferecer garantia contratual ou complementar? Não, ela não é obrigatória. A única garantia obrigatória é a garantia de 90 dias do Código de Defesa do Consumidor. E essa garantia contratual ou complementar, ela é sempre feita por escrito, tá? Por isso que é chamada de garantia contratual. É um mini contrato. Eu estou oferecendo essa garantia, estou agregando valor ao meu produto, mas eu tenho que colocar por escrito, porque ali de boca ela não funciona. Tudo bem? Ficou claro com relação à garantia? Maravilha! Sabendo disso, das duas situações em que eu tenho garantia contratual e complementar e tenho a garantia legal de 90 dias, que não são 3 meses, ótimo! E aí, vamos falar de um assunto que tem sido uma pedrinha no sapato
né, dos reparadores em geral, das oficinas em geral. Aceitar peças do cliente, sim ou não? Né? Como eu devo agir na minha oficina? Não existe, gente, um certo ou errado. Tudo depende da sua maneira de gerir, de administrar a sua empresa reparadora automotiva. Você que sabe, né? Não tem um jeito correto e um jeito incorreto com relação a isso. Mas como que eu vou decidir o que é melhor para a minha oficina? Sabendo, conhecendo todos os riscos de aceitar trabalhar com isso e de não aceitar. Então vamos lá? Para a gente ter isso bem em mente. Quando o cliente, o que eu faço? Quando o cliente resolve levar a peça para ser aplicada no seu veículo ali na minha oficina. Primeira coisa que eu tenho que entender é que eu, enquanto oficina, sou obrigado a aceitar que o cliente leve a peça? Não é ilegal eu não aceitar se eu não quiser aceitar? Não, gente, não é ilegal. Tá? As pessoas perguntam, não é venda casada? Não, não é venda casada. Isso é regra da sua empresa. O que é venda casada de fato? Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Venda casada é quando um fabricante de autopeças tem ali, vamos pensar numa peça que seja uma peça metálica e cilíndrica, e essa peça metálica e cilíndrica tem um anel de vedação de borracha. Esse anel de vedação de borracha se rompe ou se desgasta, mas a peça em si, ela está em perfeitas condições, eu não preciso trocar. Só que esse fabricante, ele não disponibiliza a venda em separado só do anel de borracha. Então, para resolver aquele problema, eu sou obrigada, eu, oficina, eu, reparador, sou obrigada a comprar o conjunto completo, a peça cilíndrica metálica mais o anel de vedação de borracha. Isso é proibido por lei. Né? Isso é vedado em lei e isso é venda casada. Eu não aceitar que o cliente leve a peça é apenas regra da minha oficina, por quê? Porque a oficina é uma empresa privada, não é uma empresa pública, e ela pode ter regras próprias. Mas para não aceitar, eu preciso, né, deixar isso de uma maneira muito clara para o cliente. No momento em que ele chega na oficina, ele já está sabendo. Por quê? Porque palavra-chave, palavra mágica das relações de consumo é informação. O cliente, eles têm que ser informados sobre tudo aquilo, né, que acontece naquela negociação. Sempre o consumidor final, o cliente, ele tem que ser informado pelo fornecedor, que é a oficina. Então, quando o veículo chega na oficina, eu não vou fazer o checklist, não é a primeira coisa que eu faço no veículo do cliente. Ok, eu vou fazer também, ali naquele checklist, se eu não trabalho dessa forma, se eu não aceito que o cliente leve a peça para ser aplicada, eu já deixo ali no checklist. Não trabalhamos com peças compradas pelo cliente em outro estabelecimento comercial. Num outro lugar também, eu posso colocar na recepção da oficina, um aviso claro para o cliente, não trabalhamos com peças compradas pelo cliente em outro estabelecimento comercial. Se eu trabalho dessa forma, eu vou ter que fazer o checklist, como nós vimos na aula anterior, vou ter que fazer o checklist também das peças que forem levadas pelo cliente, para que a gente não corra o risco do cliente levar uma peça danificada, uma peça usada, uma peça quebrada, e ali a gente verificar isso só no momento de aplicar essa peça no veículo e o cliente dizer que não, que aquela peça foi danificada ou foi quebrada pela oficina e a oficina ser obrigada a pagar por aquela peça. Então, o checklist, ele vai ter que ser feito nessas peças também, a gente não pode esquecer. Tá, eu aceito que o cliente leve a peça para ser aplicada no veículo dele. Eu posso cobrar mais caro pela minha mão de obra? Posso. Eu posso cobrar mais caro pela minha mão de obra. Então, eu vou colocar ali no orçamento que eu entrego para o cliente. Este orçamento diz respeito ao serviço completo, com peças e serviços. Caso o cliente opte por comprar as peças em outro estabelecimento comercial, o valor referente à mão de obra, o valor referente ao serviço, poderá sofrer alteração. Ah, mas eu não consigo trabalhar dessa forma porque eu não consigo conversar com o meu cliente nesse sentido. Eu posso cobrar, então, uma taxa de verificação dessas peças? Posso e devo. Normalmente a oficina, normalmente não, invariavelmente a oficina, para que o cliente possa comprar as peças para serem aplicadas, a oficina vai ter que orientar esse cliente, demonstrando para o cliente, orientando o cliente exatamente qual é a peça que tem que ser comprada por ele. Porque a gente tem uma infinidade de peças, né?
Também com relação à marca, à qualidade dessa peça, orientar o cliente nesse sentido. E no momento em que o cliente chega com essas peças também, né, eu vou ter que verificar, analisar essas peças, se de fato são as peças que o cliente deveria ser comprado. Então eu estou lá cobrando, tudo bem, eu vou cobrar uma taxa de verificação das peças. Isso também já vai ficar claro ali no checklist, no orçamento, um aviso na recepção da oficina. Lembra? Informação. O cliente já está ciente qual é a minha maneira de trabalhar enquanto oficina. Isso é fundamental. Mas aí vem aquela pergunta, e a garantia? Como é que fica com relação às peças? Bom, para que a oficina não seja obrigada a fornecer, a dar a garantia com relação ao produto que ela, a oficina, não vendeu, é muito importante, aliás, é fundamental que o cliente que leva a peça para ser aplicada em seu veículo assine um termo de responsabilidade, uma declaração, na realidade, em que o cliente deixa claro, olha, que o cliente do veículo tal, coloca o número certinho, comprou tais e tais peças e componentes em outro estabelecimento comercial. Portanto, a garantia referente a essas peças, se necessária, não será prestada pela oficina. E já conversar com o cliente com relação a isso. Outra coisa fundamental, não pode entrar na oficina nenhuma peça ou componente, ainda que seja usado, sem que esteja acompanhado da nota fiscal. Por quê? Porque pode ser produto de roubo ou furto, pode ser peça de carga roubada, pode ser tanta coisa. E aí a gente entra, nós já falamos numa aula anterior também, no mesmo crime de receptação, artigo 180 do Código Penal. Então, todas as peças têm que ter procedência, tem que vir acompanhadas, né, de uma nota fiscal, certo? Tudo bem? Ficou claro com relação a isso? Outra coisa importantíssima, né, com relação a quando o cliente leva a peça. O cliente levou a peça, ele vai cobrar, ele vai pagar se der defeito nessa peça, se eventualmente as peças que ele comprou derem defeito uma das peças, ele vai ter que correr atrás da garantia, onde ele comprou essa peça, e no momento em que ele trouxer a peça nova para ser reaplicada no veículo dele, eu vou cobrar novamente, eu, oficina, vou cobrar novamente o meu serviço, vou cobrar novamente a minha mão de obra. Por quê? Porque não fui eu que vendi aquela peça para o cliente, né? Consequentemente, eu não sou responsável por isso. Ele comprou fora. Essa é uma maneira de argumentar. Temos a nota fiscal, temos a falta de responsabilidade com relação à garantia, tá? E tem mais uma situação que fica aqui uma dica para você. Muitas vezes o cliente diz que vai comprar a peça em outro estabelecimento comercial, mas o carro dele está lá no elevador e está ocupando o elevador da sua oficina. Então é importante que se acorde ali com o cliente um prazo para ele levar aquelas peças, porque senão ele diz, eu vou trazer as peças, e o carro fica no elevador 15, 20 dias, um mês, que aquele elevador está ocupado e que você, na sua oficina, não pode utilizar o elevador para atender a outros clientes. Consequentemente, no seu acordo, você vai deixar já bem claro que o cliente tem um prazo de X dias para levar aquelas peças, sob pena de serem cobradas diárias do veículo dele. Ou ele retira o carro dele de lá, né, e leva para outro lugar até que ele consiga aquelas peças e aí sim, leva tudo para sua oficina para ser aplicada. Aqui tem um exemplo para vocês com relação ao orçamento, se eu quiser cobrar mais caro pelas peças aplicadas pela minha mão de obra no momento em que o cliente leva as peças para serem aplicadas. É um exemplo, né? Então vamos lá, o presente orçamento, como nós já falamos anteriormente, diz respeito ao serviço completo de reparação com peças e serviços. Caso o cliente opte por comprar as peças em outro local, o valor da mão de obra poderá sofrer alteração. Isso também deve constar num aviso na recepção lá da oficina. Tudo, esses avisos são muito importantes na recepção da oficina, porque é a maneira da oficina, a primeira maneira da oficina se comunicar com o cliente, tá bom? Então, sempre tenha um quadro de avisos ali. E aí eu pergunto para vocês, gente, e se a peça levada pelo cliente para ser aplicada no veículo dele for de segunda linha? Sabe quando o cliente está preocupado só com preço, ele não está preocupado com garantia, né? E se essa peça for usada, será que vale a pena realizar esse serviço?
existem serviços que, por mais que pareçam interessantes no primeiro momento, acabam dando mais prejuízo do que lucro para a oficina. Então, alguns serviços podem e devem ser recusados pela oficina. Muito cuidado com relação a isso. Vamos ponderar também com relação a esse tipo de coisa. É isso, gente. Muito obrigada.